Elisa já não se lembrava da última vez em que sentiu paz de verdade. Até a brisa no rosto, que antes trazia alívio, agora parecia carregar mais peso para dentro dela. Por fora, sua vida ainda parecia organizada. Mãe de 2 filhos pequenos, esposa dedicada, profissional responsável. Mas por trás dessa aparência, ela estava se desmontando em silêncio. A ansiedade havia se instalado de um jeito tão profundo que até os momentos simples perderam a cor. Viver deixou de ser presença, virou esforço. Todas as manhãs começavam antes da luz do dia, não com esperança, mas com um aperto no peito. Antes mesmo de sair da cama, sua mente já corria na frente, desenhando falhas, antecipando problemas, criando tragédias que ainda nem existiam. Enquanto preparava o café das crianças, o pensamento saltava de uma preocupação para outra sem trégua. A escola do Lucas, a mochila da Isabela, a conta atrasada, a mensagem do trabalho, o medo de esquecer alguma coisa importante. Por fora, ela tentava manter a calma, por dentro tudo tremia. O pior é que Elisa já nem conseguia cuidar de si mesma sem culpa. O banho era rápido, a comida era engolida às pressas, as roupas eram escolhidas no automático. O espelho não devolvia mais sua identidade, apenas o retrato do cansaço. Ela se colocava sempre por último, como se parar por alguns minutos fosse uma espécie de fracasso. Aos poucos, foi se tornando uma mulher funcional por fora e esgotada por dentro. Uma mulher que seguia em pé, mas apenas porque ainda não tinha encontrado espaço para desabar. No trabalho, a ansiedade assumia outra forma. Cada e-mail parecia anunciar um problema. Cada chamada disparava um alerta interno. Cada prazo se transformava numa ameaça. Elisa revisava tarefas simples várias vezes, imaginando erros, se cobrando além do limite, como se um pequeno deslize pudesse provar que ela não era boa o bastante. Sua mente não enxergava o que ela já era capaz de fazer, só enxergava a possibilidade de falhar, e viver assim todos os dias drenava sua força de um jeito brutal. Em casa, Gabriel percebia que a esposa estava distante, embora ela insistisse em dizer que estava tudo bem. Ele tentava se aproximar, oferecia abraço, escuta, presença, mas Elisa estava tão apertada por dentro que até o carinho parecia peso. Ela não havia deixado de amar. Havia apenas se perdido dentro da própria exaustão. E quanto mais percebia a preocupação nos olhos dele, mais culpada se sentia. O amor continuava ali, mas estava encoberto por uma névoa pesada que ela já não sabia como atravessar. Com os filhos, a dor era ainda mais silenciosa. Lucas e Isabela eram seu maior amor, mas ela não conseguia estar inteira com eles. Enquanto brincava, pensava no que precisava resolver. Enquanto os ouvia, sua mente fugia para o amanhã. Enquanto os colocava para dormir, já estava emocionalmente afogada na lista de tarefas do dia seguinte. Ela estava ali, mas não por completo. E no fundo, sabia que os momentos mais preciosos estavam escapando diante dos seus olhos, enquanto ela lutava para sobreviver dentro da própria cabeça. À noite, o corpo pedia descanso, mas a mente se recusava a parar. No escuro do quarto, os pensamentos ganhavam volume, o coração acelerava, o sono não vinha. E quando vinha, era leve, quebrado, insuficiente. Elisa acordava mais cansada do que tinha ido dormir, como se jamais saísse do mesmo ciclo. Cada novo amanhecer parecia apenas uma continuação do peso do dia anterior. Era como viver presa numa engrenagem que girava sem parar, apertando sua alma um pouco mais a cada volta. Ela tentou o que conhecia: listas, promessas, chás, vídeos, frases prontas, tentativas de controlar tudo pela força. Mas nada tocava o centro do problema. Até que, numa manhã especialmente difícil, depois de uma noite quase sem dormir e de um ataque de pânico no caminho para o trabalho, Elisa precisou encostar o carro. As mãos tremiam no volante, os olhos se encheram de lágrimas, e pela primeira vez, ela admitiu para si mesma que não podia continuar daquele jeito. Naquele instante, a imagem dos filhos rindo e do marido esperando por ela em casa atravessou seu peito como um chamado. Ela precisava voltar para si antes de desaparecer por completo. Foi chorando que ligou para Renata, sua melhor amiga. Renata ouviu tudo sem interromper. Não ofereceu frases vazias, nem tentou diminuir a dor dela, apenas acolheu. Quando o silêncio finalmente se abriu entre as duas, Renata disse algo simples, mas que ficou ecoando dentro de Elisa. Você precisa encontrar um minuto que não pertença ao caos. Elisa não entendeu de imediato. Renata então explicou que, em momentos difíceis da vida, ela havia aprendido a separar um pequeno espaço do dia, apenas para respirar, silenciar e se reconectar com o que é essencial. Um minuto para sair da avalanche mental e lembrar que a alma também precisa de abrigo. A ideia parecia pequena demais diante do tamanho do furacão. Um minuto, só isso. Mas justamente por estar esgotada, Elisa decidiu tentar. No dia seguinte, sentou-se na beira da cama, marcou 60 segundos no celular e fechou os olhos. Não aconteceu nada mágico,
vieram os pensamentos de sempre. A pia cheia, a reunião pendente, a febre da filha na semana passada, a culpa, o medo, a urgência. Quando o alarme tocou, ela se sentiu frustrada. Parecia incapaz até de ficar um minuto consigo mesma. Mas Renata a encorajou a continuar, não para controlar a mente de uma vez, mas para reaprender a voltar. Então Elisa persistiu, 1 minuto por dia, às vezes inquieto, às vezes confuso, às vezes quase insuportável. Mas ela continuou, e foi nessa repetição simples que algo começou a mudar. 2 semanas depois, durante um desses instantes, ela percebeu uma pausa real dentro de si. Por poucos segundos não havia medo, nem lista, nem culpa, nem cobrança. Só uma quietude leve, rara, quase esquecida. Ela chorou porque entendeu que ainda existia paz possível. Não porque sua vida estivesse resolvida, mas porque já não se sentia totalmente dominada pelo caos. Com o passar dos dias, aquele minuto virou refúgio. Depois virou 2, depois 3, e aos poucos começou a transbordar para o resto da rotina. No meio do café da manhã corrido, ela respirava fundo antes de se desesperar. No trabalho, fazia uma pequena pausa antes de reagir ao medo. Com os filhos, se lembrava de voltar ao presente quando a mente tentava fugir. Os problemas não desapareceram, mas perderam a força de comandar tudo. Elisa começou a perceber que viver melhor não significava controlar a vida inteira, e sim não entregar todos os dias ao pânico. Essa mudança também alcançou sua relação com ela mesma. Elisa voltou a se olhar com mais gentileza. Começou a tomar banho sem culpa, a pentear o cabelo com calma, a escolher a roupa sentindo quem era, não apenas correndo para cumprir a próxima tarefa. Pode parecer pouco para quem vê de fora, mas para alguém que estava se perdendo, isso significava muito. Era o início de uma reconstrução. Ela estava deixando de ser uma máquina de sobrevivência e voltando a ser uma mulher inteira. Com Lucas e a Isabela, a presença ficou mais verdadeira. Os abraços demoravam mais. As histórias antes de dormir voltaram a ter afeto, não apenas pressa. As risadas das crianças deixaram de soar como ruído distante e voltaram a tocar seu coração. Com Gabriel, as conversas se tornaram mais honestas. Ela parou de fingir que estava bem o tempo todo e permitiu que ele visse sua luta sem máscaras. Isso não os afastou. Ao contrário, os aproximou de um jeito mais profundo, porque agora havia verdade onde antes só havia silêncio. No trabalho, Elisa também começou a recuperar a clareza. Deixou de se sabotar tanto. Passou a agir com mais foco, menos catástrofe mental, mais confiança no que sabia fazer. Não se tornou perfeita. Ainda teve dias ruins, recaídas, apertos e cansaços. Mas agora existia dentro dela um lugar de retorno, uma espécie de centro para onde podia voltar quando o mundo ameaçava arrastá-la outra vez. E isso mudou tudo, porque a paz não nasceu da ausência de problemas. Nasceu da decisão de não se perder completamente dentro deles. A história de Elisa lembra uma verdade que muita gente esquece. Problemas sempre vão existir. O que define a qualidade da nossa caminhada é o lugar onde colocamos a mente e a forma como escolhemos atravessar cada fase. Quando você se compara demais, alimenta a dor. Quando se maltrata por não estar no ritmo dos outros, aprofunda o cansaço. Quando ignora seus limites, seu corpo e sua alma cobram. Por isso, respeite seu tempo. Aprenda com seus erros. Observe os caminhos que te fazem mal e tenha coragem de escolher diferente. Às vezes, a reconstrução não começa com uma grande virada, mas com um pequeno minuto de verdade. Considere se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comenta aqui embaixo a frase "Eu escolho voltar para o centro", para marcar esse compromisso com você mesmo. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.